Bom dia com Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações. 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 5. Fala do momento em que Davi se esconde na caverna de Adulão para se livrar do rei Saul. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas. Ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Querete. Amém. Amém, né? Nesse momento a gente vê mais uma fuga descrita por Samuel aqui, no primeiro livro dele, sobre Davi, que se esconde ali na caverna de Adulão. E o interessante, eu, como mãe, vejo no verso 3 a preocupação de Davi com seus pais. Ele pede, o rei pede para que seus pais possam ficar ali com eles, em segurança, até que ele saiba que há de suceder com a sua vida. Nesse momento a gente vê mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele estando numa situação tão difícil da sua vida, Davi se preocupa com seus pais, de protegê-los, de guardá-los. A gente sabe que Davi tinha outros irmãos. Não se sabe se os irmãos deles ainda eram vivos nesse episódio. Porém, a gente vê Davi preocupado com seus pais, em guardá-los em segurança, em dar segurança a ele. Essa ocasião da vida de Davi foi muito terrível, porque ele teve que se afastar de tudo e de todos, poder se esconder naquela caverna, para livrar a sua vida de alguém justo, porque o rei Saul procurava sua vida por ciúme, por inveja. Ele não tinha feito nada contra o rei. Muito pelo contrário, ele o admirava e ele tinha obediência ao rei. Mas o ciúme, a inveja se apoderou do coração de Saul de uma tal maneira que tudo que Davi pudesse fazer era como se fosse uma afronta a ele. E às vezes a gente enfrenta esse tipo de inimigos na vida. A gente às vezes enfrenta esse tipo de situação de perseguição. Perseguição voluntária de alguém que não há explicação. Mas a gente percebe um homem que, apesar de estar passando por esse momento de dificuldade, tem sensibilidade, tem amor no coração, se preocupa com seus pais e mantê-los em segurança. Talvez esse seja uma das principais características de que Deus disse que ele era um homem segundo seu coração. Por ter um coração bondoso, por ter um coração piedoso, por ter um coração cheio de amor. Como ele tinha amor por Jonatas, o filho de Saul, e Saul se aborrecia com isso. Tudo era motivo para que Saul se aborrecesse contra Davi.
O coração de Saul era tão mau que em seguida, no decorrer do texto, somente pelo fato dos sacerdotes ter orientado Davi, ele manda matar mais de 80 sacerdotes. Porque o Senhor usou os sacerdotes a favor de orientar Davi. A gente vê a diferença do coração. Por isso que é importante, custe o que custar, a gente ter um coração voltado para o amor, para o bem. Porque no final de tudo, Deus se levantará e nos recompensará. A lição de hoje desse texto é: filhos, protejam seus pais, ajudem eles, dê a eles condições de estarem seguros. Isso é a posição de um bom filho. E mesmo que você esteja passando por tanta dificuldade, nada impede de você ser gentil e ser amoroso com seus pais. Amém? Que a graça do nosso Deus, com o amor do nosso Deus, permaneça em nossos corações. Amém e amém.